Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Christenmeller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Neste episódio, daremos continuidade ao nosso estudo sobre a tutela provisória, com ênfase em alguns aspectos procedimentais da tutela provisória de urgência, principalmente em sua forma antecedente. Antes, apenas uma consideração sobre a competência do requerimento de tutela provisória. Conforme dispõe o artigo 299 do Código de Processo Civil, o requerimento é feito ao juízo da causa e, quando for antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal que será oportunamente apresentado, ou não, no caso de estabilização, como veremos neste episódio. Uma advertência. A tutela provisória não está restrita ao procedimento comum, em primeiro grau. Pode ela ser requerida em, por exemplo, processos de execução, procedimentos especiais e nos tribunais, seja em ação cuja competência originária é da Corte ou em sede recursal, sendo competente o juízo do recurso, da execução, etc. Concluídos os prolegômenos, particularidades da parte geral e sua forma incidental, vamos analisar o requerimento formulado de maneira antecedente, conservativo e satisfativo. Antecedente é toda medida requerida antes da dedução do pedido principal, podendo ser cautelar ou antecipada/satisfativa. Vamos iniciar trabalhando os aspectos procedimentais da tutela provisória de urgência cautelar antecedente. Prevista a partir do artigo 305 do Código de Processo Civil, sua finalidade não difere da forma incidental. Isso é, serve para conservar bens, pessoas ou provas. Deverá ser requerida em petição inicial, indicando a lide seu fundamento, a fim de identificar a viabilidade da ação de mérito, ou seja, identificar qual será o pedido principal e sua relação com a cautelar requerida, a exposição sumária do direito que se visa assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Essa petição inicial não deve ser confundida com aquela em que se deduz o pedido principal. A peça é chamada de petição inicial, mas a sua forma é diversa. No caso da cautelar antecedente, a petição inicial não precisa abarcar as particularidades que uma petição inicial, entre aspas, comum habitual, que enseja na proposição do processo, possui. De todo modo, por mais que o Código não especifique o ponto, essa peça inicial deverá observar, naquilo que for possível e indispensável, o preenchimento do artigo 319 do CPC, ou seja, qualificação das partes, endereçamento, valor da causa, provas, etc. Sobre o requerimento antecedente, seja cautelar ou satisfativo, deve-se observar que é necessário o pagamento de custas, salvo o caso de isenção pela concessão de benefício da justiça gratuita. Protocolado o requerimento, a decisão judicial poderá 1. Indeferi-lo, por carência de pressuposto processual ou por outro motivo, como exemplificativamente a não demonstração do fumus boniuris e do periculo in mora. 2. Determinar que a peça seja emendada a fim de suprir eventual carência. 3. Recebê-la em conversão, ou seja, verificando que o pedido deduzido é de cunho satisfatório, conforme dispõe parágrafo único do artigo 305 do CPC, converterá o procedimento sumário para aquele previsto no artigo 303 do CPC. 4. Recebê-la e dar normal seguimento ao requerido. No último caso, conforme artigo 306 do CPC, o réu será citado para, em 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Se o requerido for contestado, segue-se o procedimento comum.
Se revel, os argumentos serão presumidos aceitos pelo réu como ocorridos e o juiz decidirá em 5 dias. Na decisão, caso a tutela cautelar seja deferida, o pedido principal terá de ser formulado no prazo de 30 dias, contados da efetivação da cautelar, apresentando-se nos mesmos autos que deduzido o requerimento cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Importante, se o autor não deduzir o pedido principal dentro desse prazo ou se não conseguir efetivar a cautelar dentro de 30 dias do seu deferimento, os efeitos da tutela concedida serão cessados, salvo sob novo fundamento em nova requisição. Caso a cautelar seja indeferida, o processo será extinto, não obstando que, conforme artigo 310 do CPC, a parte formule o pedido principal, nem tampouco influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição. Agora, sobre a tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Prevista nos artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil, também igualmente a sua forma incidental, ela antecipará os efeitos da decisão. Porém, alguns cuidados são extremamente relevantes para compreendê-la. Inicialmente, devemos considerar que os pedidos do processo ainda não foram apresentados, isso é, a postulação do mérito ocorrerá em momento futuro. A permissibilidade para que isso ocorra se dá porque a urgência acerca da tutela antecipada requerida é tão significativa que não foi possível aguardar o desenvolvimento dos contornos da petição inicial. Esse talvez seja o principal elemento dessa modalidade. Se quer uma determinação judicial para um fim o quanto antes, não meramente por um desejo, mas porque a situação assim o exige. 2 exemplos para fixar esse caráter extremamente urgente. Uma pequena empresa necessita de uma linha de crédito para realizar o seu exercício e é indevidamente negativada por uma instituição financeira. Caso se espere a proposição do processo com a dedução dos pedidos principais, as suas atividades ficarão suspensas até a eventual concessão da tutela provisória de urgência incidental, ocasionando prejuízos para o fluxo de caixa. Aí o porquê se maneja uma tutela antecipada antecedente para retirar o registro erroneamente efetuado pela instituição financeira. Segundo, uma pessoa teve a linha de telefone cancelada erroneamente por uma companhia telefônica. Seja para fins profissionais ou meramente pessoais, há interesse em reativar essa linha o quanto antes. Vejam, portanto, que esses 2 exemplos sintetizam o principal requisito dessa modalidade de tutela antecipada, a imediatez. Alguns apontamentos sobre a peça para requerimento da tutela antecipada antecedente e o seu procedimento, respectivamente. A petição que requer a tutela antecipada antecedente pode ser elaborada a partir de uma petição inicial. A principal diferença é que não será necessário estender a argumentação além daquilo que for relativo ao requerimento. Isso é, deverá ser feita a exposição sumária da lide, aquele direito que se busca e a configuração do periculum in mora, assim como deverá cuidar para atender aos demais requisitos como a indicação do juízo competente, a correta qualificação das partes, as provas que se pretende produzir, e o valor da causa. Este, vale pontuar, conforme parágrafo 4º do artigo 304 do CPC, deverá ser considerado a partir do pedido de tutela final. Quanto ao procedimento, vez apresentada a petição anteriormente explicada, será possível ou 1. O deferimento do requerimento ou 2. A determinação de emenda da peça, o que deverá ser efetuado em até 5 dias, artigo 303, parágrafo 6º do CPC.
sob pena de indeferimento e, entre aspas, extinção do processo sem resolução de mérito. E as aspas são atribuídas porque não existe propriamente um processo com mérito a ser julgado, assim podemos dizer. Considerando que o requerimento foi deferido, o procedimento seguinte consistirá em 1. O autor será intimado para aditar a petição inicial, nos mesmos autos e sem a incidência de novas custas processuais, complementando a sua argumentação, apresentando documentos e o pedido de tutela final, em até 15 dias ou outro prazo fixado pelo juiz. 2. Vez aditada, o réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou sessão de mediação. Isso sem esquecer da intimação prévia para o cumprimento da tutela antecedente deferida. 3. O processo tramitará conforme as particularidades do seu procedimento. Não havendo procedimento especial, será observado o procedimento comum. O grande cuidado com a tutela antecipada antecedente vem agora, a sua estabilização. Na prática, existem situações que, após a concessão da tutela provisória antecipada antecedente, não haverá interesse em dar continuidade ao processo, isso é, seguir com todas as etapas procedimentais ainda não realizadas. Como no caso da empresa de telefonia que cancelou de maneira equivocada o número do cliente, supondo que não houve prejuízo para a parte e que a ordem de restabelecer a sua linha telefônica já seja suficiente. Qual é a necessidade de se dar seguimento ao processo, com a apresentação de contestação, réplica, eventual produção probatória, etc.? Para esses casos, foi desenvolvida a figura prevista no artigo 304 do Código de Processo Civil, o estado de estabilidade da tutela provisória, conservando os seus efeitos, porém sem fazer coisa julgada. Afinal, para isso, teria de haver observação ao devido processo legal. Mesmo extinto o processo que concedeu essa tutela, os seus efeitos perdurarão. A única forma de impedir a estabilidade da tutela provisória antecipada antecedente é a interposição de recurso, o que pode ocorrer por qualquer das partes para revisão, reforma ou extinção da ordem concedida. Existem várias posições sobre qual seria o recurso cabível para evitar a estabilização. Alguns entendem que a apresentação de mera petição intermediária se opondo ao decidido já seria suficiente. Em mesma linha, a apresentação de contestação, todavia, penso que, considerando a natureza da decisão judicial como interlocutória, seria o agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1015, inciso 1 do CPC. Por fim, a revisão, reforma ou invalidação da tutela provisória antecipada antecedente poderá ocorrer em até 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo após a sua concessão, sendo ele decadencial. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Young Ladies of the Village, do artista francês Gustave Courbet. No próximo episódio, analisaremos a tutela da evidência e encerraremos a nossa construção sobre esse instituto. Aguardo vocês. Até mais. Tchau.